De onde nasce o amor de São Francisco pelo crucificado? Paz e bem a todos e a todas. Diante de uma pergunta fundamental, de onde nasce o amor de São Francisco pelo crucificado, este amor de Francisco pelo crucificado nasceu em primeiro lugar a partir de um sonho que ele teve em Spoleto, e quando no sonho ele percebeu que ele devia estar a serviço desse crucificado, e no sonho o crucifixo lhe ordena para voltar a Assis, e lá lhe seria dito o que devia fazer. Chegando em Assis, ele se coloca à busca da vontade de Deus, a vontade do Senhor, e um dia, se encontrando com a cruz de São Damião, a cruz lhe diz: Francisco, não vês que minha casa está em ruínas? Vai, restaura para mim. Francisco, olhando para os lados, viu aquela igreja velhinha, abandonada, com necessidade de reformas, e Francisco diz: com muita boa vontade eu faço isso, e começa então a restaurar esta igrejinha onde mais tarde Santa Clara de Assis vai morar. E desde aquele momento a cruz ele começa a se cravar no coração de São Francisco de Assis. Então nós estamos aqui no Monte Alverne, numa das grutas mais originais possíveis, e certamente assim Francisco encontrou este lugar, e aqui ele se refugiava. Então aquela cruz que assinalou o coração de Francisco lá em Assis, essa cruz ela foi sendo alimentada até chegar a este monte, onde Francisco, em 1224, pede de novo ao Senhor: Senhor, que queres que eu faça aqui neste monte, estando próximo à festa da exaltação da Santa Cruz? Então, Francisco discerne que na leitura da cruz, na meditação da paixão do Senhor, ele devia se conformar, isto é, sentir no próprio corpo o amor e a dor que Jesus padeceu por nós na cruz. Portanto, a cruz ela foi assim acompanhando a vida de Francisco, onde ele então, aqui no Monte Alverne, chegou ao cume da perfeição do Evangelho. Como São Francisco cultivou o amor pelo crucificado? Este amor de Francisco pelo Cristo crucificado, ele teve assim formas bem concretas, e essa primeira forma concreta de amor ao Cristo crucificado e do Cristo crucificado para com a humanidade se manifestou no leproso. Quando Francisco se depara também na região de Assis com a figura de um leproso, ele desce do cavalo, vai ao encontro do leproso, ajuda aquele leproso, que para ele nada mais é do que um serviço prestado a nosso Senhor Jesus Cristo, uma obra de misericórdia que transformou radicalmente o coração de Francisco. Por isso, no final da vida, ele recorda: foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, iniciar uma vida de penitência. Quando eu estava em pecado, me parecia muito amargo olhar para leprosos, mas o Senhor me conduziu entre eles e eu tive misericórdia com eles. Portanto, esse gesto misericordioso de Francisco, esse amor de Francisco pelo leproso, depois vai se estendendo a todas as manifestações de pobreza, nada mais é do que uma resposta que ele está dando ao próprio amor misericordioso de Jesus, revelado a nós na cruz. O que as chagas representam para São Francisco em sua época? As chagas que se imprimiram no corpo, nas mãos, no peito e nos pés de Francisco são consequências de um caminho, de um itinerário. Já lembrava que esse itinerário começou em Assis,
Na medida que eles iam andando, né, ou subiam para as montanhas para rezar, onde eles se fortaleciam, ou desciam para os vales para estarem no meio das pessoas, para anunciar e pregar a penitência a todos os homens e mulheres, né? Então, enquanto eles caminhavam, diz um biógrafo, que eles abriam constantemente o livro da cruz de Jesus. O que é esse livro da cruz? Não é olhar para um crucificado, mas era olhar para o próprio Santo Evangelho. Então, na medida em que Francisco, foi olhando para o Evangelho, foi meditando o Evangelho, foi pensando o Evangelho, ele permitiu que esse Cristo, nas diferentes expressões dos seres humanos, este Cristo realmente começasse assim a assinalar o coração, o corpo e a vida dele. Então, quando os biógrafos falam da estigmatização de São Francisco aqui no Monte Alverne, nós vamos perceber que as chagas que foram assim sendo impressas no corpo de Francisco são chagas também semelhantes à de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas chagas, elas de certa forma se apresentam muito como essas fendas que nós verificamos aqui no Monte Alverne. São Francisco gostava de entrar nas fendas, nas brechas, no meio das pedras, onde fazia a sua oração. E ao entrar nas fendas, ele pensava então também de entrar no mistério mais profundo do coração de Jesus. E tanto ele mergulhava nesse mistério do coração de Jesus, que um dia, estando aqui no Monte Alverne, logo aqui em cima, né, aqui do outro lado da rocha, Francisco está ali meditando sobre a cruz do Senhor, a paixão do Senhor, o Evangelho. Então ele pede essa graça, enquanto ele está pedindo essa graça de sentir o amor, aí ele apareceu o crucificado em forma de anjo, como nos contam os biógrafos, e foi assim imprimindo no corpo de Francisco essas fendas, as chagas. Então essas chagas, essas fendas são consequências de um itinerário espiritual, de um caminho espiritual de busca de Deus, de busca de Jesus Cristo, mas também são consequências das fendas, das chagas que ele percebia na vida das pessoas, no meio de tanta turbulência, no meio de tanta guerra, no meio de tanto egoísmo, de desconsideração, muitas vezes, da vida humana. Então, Francisco foi assimilando também a dor da humanidade, presente na dor de Jesus Cristo, e foi assim sendo assinalado por essas chagas, por estas fendas, que de uma certa forma nos fazem mergulhar no amor, mas nos fazem perceber onde devemos agir, onde devemos de repente curar e ajudar as pessoas. Então, dessa forma, Francisco, ele vai assim chegando cada vez mais próximo de Jesus Cristo. Por isso, mais tarde, os biógrafos vão dizer que Francisco se tornou o outro Cristo, um Cristo vivo a partir das próprias chagas. Qual é a mensagem que as chagas transmitem aos frades e à humanidade? Então, irmãos e irmãs, para nós franciscanos, família franciscana, é uma grande graça podermos relembrar os 800 anos da estigmatização de São Francisco, que aconteceu exatamente aqui, no alto dessa rocha, aqui no Monte Alverne, e que tem uma mensagem muito grande para todos nós nos dias de hoje. Qual é a grande mensagem do Monte Alverne? Em primeiro lugar, é o convite que Francisco nos faz de subirmos sempre de novo até Deus, até Jesus Cristo, até o Evangelho. Mas não basta permanecermos só em Deus, só na montanha, só na tranquilidade do ermo. Francisco nos ensina que é preciso descer.
descer da montanha, descer da colina, ir ao encontro das necessidades, dos sofrimentos das pessoas do mundo de hoje. Assim como fez Jesus após a transfiguração no Monte Tabor, ele pede para os discípulos para que eles desçam da montanha, né? Para fazerem com ele o itinerário do Calvário. Assim Francisco também, ele desce aqui da montanha, né? Com os companheiros, com os frades, e vai assim ao encontro das pessoas, né? Ajudando as pessoas, rezando com as pessoas, santificando as pessoas, e não apenas as pessoas, os seres humanos. Aqui tudo nos fala da criação também, da vida. Então, as chagas de Francisco também, digo assim, é uma mensagem que nós precisamos transformar esse mundo estigmatizado por tantas feridas. Todos nós acompanhamos a tragédia assim no mundo inteiro, ultimamente no Rio Grande do Sul, essas grandes enchentes que destruíram vidas, destruíram casas, né? Tudo isso nos leva a repensar a necessidade que nós temos com São Francisco de termos mais respeito, mais cuidado, mais amor, mais carinho a essa criação toda. Francisco, ele sobe para as montanhas, tinha uma visão muito bonita da natureza, mas também aqui na montanha ele entrava em comunhão com as criaturas, e também ao descer a montanha ele convida as pessoas também a louvarem a Deus, a louvarem o Criador e a terem também um ocular perante a vida a partir do ocular de Deus. Então acho que a estigmatização não é uma espiritualidade muito intimista, pequena, mas a estigmatização que nós celebramos é de fato uma mística que abrange o mundo, o universo e tudo aquilo que hoje em dia são chagas que precisam ser transformados, e onde existem sinais de amor, que esses sinais de amor também assinalem as pessoas, todas as pessoas sejam assinaladas, chagadas, no bom sentido da palavra, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo.